Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quase boa noite, quase boa noite. Eu tinha dito a vocês que minhas lives seria justamente sem aviso, não é? Quando eu terminasse um atendimento, eu iria entrar, iria conversar com vocês. Afinal de contas, eu estou muito preocupada como mãe, muito preocupada como profissional, muito preocupada como pastora, muito preocupada com a situação ao qual eu tenho visto hoje. Bom, na realidade, eu tenho visto isso há muito tempo, que é a relação entre pais e filhos. É um trabalho que eu venho realizando há muitos anos. Trabalhar famílias não é fácil. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Eu sei que a live vai ficar gravada e depois aqueles que não assistirem agora terão o prazer de poder assistir depois, e aqueles que puderem compartilhar a live, por favor, que assim vocês façam, principalmente para aqueles que têm pais, para os pais que têm filhos, né? Para os pais que têm filhos, inclusive para os filhos que estão assistindo, e os pais precisam compreender uma realidade que muitas vezes está passando despercebido deles, né? Hoje nós vivemos em um mundo, eu considero, egocêntrico, né? E esse egocentrismo, ele tomou conta das famílias, a tal ponto que os pais, eles estão assim muito preocupados com a situação deles, com a vida deles, com a vida e o sucesso deles, não é? Ou o que eles vão conquistar com a carreira deles, e estão esquecendo daqueles que eles colocaram no mundo. Eu costumo dizer, olha só, eles não pediram, filhos não pediram para nascer. Filhos não pediram para nascer. Nós provocamos o nascimento deles. Então, se nós fizemos isso, nós temos a responsabilidade, não apenas hoje, não é? Na minha época não tinha essas selfies, assim, na época que eu tinha as minhas meninas, na época do Pedro tinha sim, né? Mas não tinha tanta selfie. Então tem pais de selfie. Aí fica fácil, né? De tirar fotos, de postar nas redes sociais. É lindo, maravilhoso tirar fotos com seus filhos. É lindo, mas olha, eu não gosto de maquiagem, desse tipo de maquiagem. Amo me maquiar, amo. Vocês devem já ter percebido isso, né? Eu faço minha maquiagemzinha mesmo básica. Mas com relação à vida, com relação àquilo que eu levo a sério, eu não gosto de maquiagens, né? Então, quando eu olho para famílias, quando eu vejo famílias, eu sei que famílias possuem seus problemas. Eu também tenho os meus, eu não posso, jamais, eu sou uma mulher, eu sou um ser humano, eu tenho as minhas imperfeições, certo? Mas uma coisa é eu ter as minhas imperfeições, outra coisa é eu parar para me autoavaliar, autoanalisar e me arrepender, admitir que eu erro, admitir que eu preciso fazer algumas correções em minha vida, que eu preciso fazer algumas correções na forma que eu educo, que eu estou criando os meus filhos. Olha só, pais, tem pais que botam filhos no mundo, mas colocam para fazer fotos
arrumam eles, deixam eles lindos, maravilhosos. Oh, coisa linda! Tem coisa mais linda do que criança, gente? É lindo, lindo. Mas olha, mais lindo ainda é quando nós, pais, participamos ativamente da vida, na vida deles. Sabe, pais, eu tenho muitos defeitos. Eu tenho meus defeitos. E eu peço ao Senhor todos os dias. Eu sempre digo assim, olha, não precisa ninguém dizer, apontar os meus defeitos, porque eu conheço eles, eu trabalho eles, eu converso com o Senhor, digo, ai Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, sabe, com relação a isso aí. Mas se existe algo que eu olho assim e eu digo, oh meu Deus, sinceramente, às vezes eu tenho filhas adultas, casada, eu tenho uma neta linda, maravilhosa, minha Luísa. Eu tenho um filho de 8 anos que Deus me presenteou, não é? Deus se lembrou de mim. É o filho da promessa. Aos 45 anos, Deus se lembrou de mim, me deu essa recompensa maravilhosa, Pedro, né? Mas eu tenho minhas filhas lindas, sabe, são casadas, são profissionais. Olha, sinceramente, às vezes eu paro e eu choro, mas eu choro lembrando delas, lembrando dos nossos momentos. E elas mesmo dizem, elas lembram dos nossos momentos, elas lembram de tudo. É impressionante, pais. E eu me emociono com isso, porque eu desejo demais que vocês, pais, vivam os momentos, cada momento com os filhos de vocês, pais. Olha só, eu lembro, e elas lembram e dizem assim, olha, eu não consigo, olha, todos os jogos, em todos os momentos da escola, festas, as apresentações, em todas as competições, em tudo, a minha mãe estava lá. Não me pergunte como. Não me pergunte como, porque eu precisava trabalhar, era só eu e elas. E eu não me pergunte como, mas eu não sei, somente Deus sabe, mas eu estava lá, eu era aquela que você ouvia a voz mais alta gritando, vai Manu, vai Julie, vai Manu, vai Julie, sabe, era eu gritando por minhas filhas, era eu participando da vida das minhas filhas, sabe, e quando elas se formaram, quando a minha primeira filha se formou, eu dei um grito tão alto quando eu vi a minha filha entrar. E ela entrou linda com aquela bandeira, que eu não sabia que ela tinha sido escolhida para entrar com a bandeira. Sabe, eu não sabia, quando ela se formou em odontologia, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho, sabe por quê? Porque assim como seus pais aí, os pais se orgulham, não se orgulham tanto. A minha filha sabe dançar, dança da garrafa. A minha filha, ela faz striptease. A minha filha faz isso. Eu não, eu me orgulho de dizer, minhas filhas são intelectuais. Meus filhos são intelectuais, meus filhos amam esportes, meus filhos adoram a Deus, meus filhos amam a Deus, sabe? Então quando eu vi a minha filha entrando com a bandeira, e ela entrando com a bandeira, e ela já entrou com a carteira dela de odontologia, porque o CRO já tinha dado a ela a carteira dela, porque ela já tinha passado em um concurso provisório. Ela já tinha passado em um concurso provisório, então ela já entrou, ela já trabalhava. Então eu dei aquele grito e na minha mente veio aquela menininha com aqueles cachinhos dourados, sabe? Quando eu olhei para ela entrando com aqueles cabelos lindos, cheios de cachos, eu dei aquele grito, sabe? Eu disse a mesma coisa que eu dizia desde pequenininha: vai, Manu!
sabe? Olha, gente, eu dei um grito que veio assim, um filme na minha mente, né? Eu vi a minha filha, eu vi tudo que ela fazia, todos os momentos, eu comemorando com elas, eu ali com ela, os momentos que elas estavam adoecidas, os momentos que eu estava ali lutando nas dificuldades, os momentos que nós estávamos juntas pensando como nós iríamos fazer, os momentos que nós estávamos louvando ao Senhor na cama que nós amávamos fazer, nós ficávamos as três na cama cantando ao Senhor, orando ao Senhor. Nós nem sabíamos como ia ser a nossa vida, mas nós sabíamos que Deus reservava para nós tínhamos plena convicção, porque eu dizia a elas que o Pai delas, o nosso Deus, nunca, jamais nos abandonaria. Pais, assim foi com a minha segunda filha, também odontóloga, odontopediatra. Assim foi. Pais, e eu não sei, eu peço a Deus que Ele me dê o privilégio de ver o meu Pedro. Eu não sei o propósito, mas eu digo ao Senhor todos os dias, Senhor, que o Senhor guie eu e o meu esposo para o propósito que o Senhor tem para Pedro. Que tudo que a gente ensinar ao Pedro seja de acordo com o propósito que o Senhor tem para a vida de Pedro. Mas que acima de tudo, Pedro te ame, te adore, te sirva. Porque sem ti, Pai, nada adianta. Então, pais, hoje eu entrei aqui com uma finalidade extremamente importante. Eu sou mãe, eu sou vó. Você que é pai, você que é mãe, vocês que estão me ouvindo do outro lado, vocês precisam entender uma coisa. Olha, a coisa mais importante na vida não é bom, é maravilhoso. Eu sempre quis ver meus filhos encaminhados na vida, eu sempre quis isso. Mas acima de tudo isso, eu sempre quis que eles servissem ao Senhor, dependessem do Senhor, tivessem intimidade com o Senhor. Então, pais, nós estamos em tempos sombrios, terríveis, mas nós não podemos baixar a nossa cabeça. Nós não podemos olhar e dizer assim, mas na minha família não tem médico, na minha família não tem dentista, na minha família não tem arquiteto, na minha família não tem engenheiro. Não tem, mas Deus, Ele pode romper, Ele pode mudar a história da sua família. Assim como Ele mudou a história de Gideão, que veio de um clã pobre, de um clã, pequeno, miserável, e Ele mudou a história de Gideão. Então Ele quer mudar, Ele muda a história daqueles que olham para Ele e têm fé. Acredite no Senhor, olhe para o seu filho e diga para ele, profetize, pai, profetize, mãe, profetize na vida dos seus filhos, diga para eles o que eles serão, diga, você vai ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, e todos os propósitos que Deus tem para você irá se cumprir, e tudo aquilo ali que nossa família viveu, tudo aquilo ali, eu renuncio em nome de Jesus Cristo. Eu renuncio àquela vida miserável. Eu renuncio todos aqueles pecados. Eu renuncio àquela vida que nunca prosperou, aquela vida que nunca
nunca eles tiveram nada. Eu renuncio tudo isso, porque os meus filhos, a minha geração será diferente. Então, pais, está na hora de nós mudarmos a nossa história, a história da nossa geração. Eu tenho lutado, desde o momento, pais, eu sei que não é fácil, pais, mas desde o momento que eu olhei para Deus e disse: a partir de hoje eu dependo de ti, a partir daquele momento eu me aprofundei para conhecer o caráter deste Deus, o caráter amoroso deste Deus, o caráter deste Deus que quer o melhor para nós. Ele quer, assim como uma mulher imperfeita, quer o melhor para os seus filhos. O nosso Deus, ele quer o melhor. Então nós precisamos olhar para os nossos filhos e proteger os nossos filhos deste mundo. Precisamos proteger e começar então a profetizar na vida dele, e começar então a ensinar os nossos filhos a usar a armadura completa de Deus. Sim, a armadura completa de Deus. Eu pergunto a você, pai e mãe, você tem ensinado o seu filho que é importante que ele use o capacete da salvação, onde aqui ele ora e ele vai dizer e pedir ao Senhor: meu Deus e meu Pai, protege a minha mente dos ataques do inimigo, porque hoje este mundo poluído com estes jogos terríveis, com estas televisões. Olha, a televisão é bacana porque tem algumas coisas que dá para se aproveitar. Se você for uma pessoa cautelosa, se você for uma pessoa que de fato for zeloso por seu filho, você não vai permitir que essa nojeira, que esse esgoto, sabe, entre na cabeça do seu filho. Porque se entrar na cabeça do seu filho, mais tarde, mais adiante, vai ser mais difícil para ele mudar. Vai ser mais difícil para ele te ouvir. Vai ser mais difícil para ele ouvir ao Senhor. É agora. O momento é agora. Em Romanos 12:2 diz: transformai-vos a vossa mente, não se amoldem. Nós não podemos permitir que a mente dos nossos filhos sejam moldadas. Pais, aí eu pergunto a vocês, pais, vocês estão permitindo que a mente de vocês estejam sendo moldadas por este mundo, pais? O que vocês têm assistido, pais? Quais são os amigos de vocês, pais? Porque aqueles com os quais nos associamos falam sobre nós, pais. Diz sobre nós, pais. Falam sobre o nosso caráter, pais. Aquilo que nós assistimos, pais, falam sobre nós, falam sobre o nosso caráter, falam sobre a nossa fé, sobre o nosso respeito com Deus, se nós temos ou não, pais. E os nossos filhos, eles aprendem através do exemplo. Do nosso exemplo, não tem para onde fugir, pais. Então, olha só, você, pai, o mundo precisa de pai.
Os pais estão fugindo e deixando de cumprir os seus compromissos e responsabilidades como pais. E estão criando sérios problemas dentro de casa. Porque os filhos precisam do referencial dos dois, pai e mãe. Não existe esta historinha que se criaram por aí de pai. Eu lá nunca fui pai. Eu sou mãe. Mãe. Pai, que história de pai, não coloca essa responsabilidade sobre você, porque você, dentro de você, o seu sentimento é de mãe. Então, pai, cumpra com o seu dever, cumpra com a sua responsabilidade, porque os seus filhos estão precisando de você. Aí eu pergunto neste momento, como é que está o diálogo dentro da sua casa? Vocês dialogam? Vocês estão dialogando? Ah, estamos. Cada um aqui, ó, com o WhatsApp. Cada um com o seu celular na mão. Sabe, pais? Eu atendo realmente, eu fico online em atendimento, fazendo aconselhamentos online. Eu fico fazendo atendimentos. Mas após os atendimentos online, eu tenho um filho de 8 anos. Eu tenho um filho de 8 anos que precisa de mim. E que a gente precisa se divertir, que eu preciso ouvi-lo. E que eu preciso saber o que aconteceu na escola, as novidades. Eu preciso saber de todos os detalhes, sabe, de tantas coisas. Pais, nós precisamos criar raízes, aprofundar nossas raízes. Se às vezes eu paro e eu choro de saudade por minhas filhas, e se nós todos os dias nos falamos, é porque as nossas raízes são profundas, pais. Profundas, pais. Nós precisamos criar raízes profundas, aquelas que é difícil de arrancar. Difícil de arrancar. Então a melhor coisa do mundo é quando, mesmo se um filho estiver distante, mas ele todo dia fala com você: mamãe, mamãe. E ainda bota sua neta para falar com você. E sua neta, quando olha para você, ainda dá aquele sorrisão. Já conhece você. Porque nós temos de criar raízes. Deus quer criar raízes conosco. Por isso que Ele pede intimidade. Por isso que Ele quer dependência. Ele quer que nós nos tornemos dependentes deles. O meu terceiro livro, ele fala, daqui uns dias vai estar chegando mais remessas e eu vou avisar vocês, né? Porque acabou, graças a Deus, assim, todo o estoque foi uma bênção, foi lindo demais. Só tem pela Amazon agora, mas daqui uns dias vai estar, eu acho que essa semana, até o final da semana, vai estar chegando mais livros, né? Mas o terceiro livro fala sobre esta dependência, né? Aprendendo a viver na dependência de Deus. Foi duro aprender, foi duro. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas quando nós aprendemos a viver na dependência dele, nós não conseguimos mais viver independente dele. Nós não conseguimos mais. Então, pais, olha só, vocês precisam ver quais são os valores que de fato vocês querem passar para os filhos de vocês. Porque o mundo está oferecendo aí os mais podres valores, os mais nojentos valores. Quais os valores que vocês querem para os filhos de vocês? Porque eu, particularmente, eu tenho os meus.
eu tenho os meus. Olha, eu vou ser muito franca com vocês. Esses valores, eu não aprendi esses valores apenas quando eu conhecia Deus. Eu aprendi esses valores dentro de casa, com os meus pais. Eu aprendi o valor de acreditar em Deus, da verdade absoluta que é Deus. Mesmo eles ainda não conhecendo a Jesus, mas eles acreditavam em Deus, em um Deus. Hoje, todos eles servem ao Senhor. Sabe, eu aprendi e transmiti e transmito integridade. Nós precisamos ser íntegros, não importa a podridão deste mundo, mostrando o contrário disso. Integridade, nós precisamos criar raízes, sermos íntegros, sermos pessoas interdependentes. O que é ser interdependentes? É dependermos um do outro. Em que sentido? No sentido de que nós acreditamos e nós temos tudo em comum, sabe? Nós temos um objetivo em comum, nós temos objetivos, projetos em comum, nós servimos o mesmo Deus, nós temos a mesma fé, sabe? O envolvimento social, com quem nós vamos nos envolver, aprender a ser seletivos, pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem seletivos, e eles vão ver isso, pais. Eles vão ver isso justamente em nós, com quem nós nos relacionamos. Com quem nós nos relacionamos. Não adianta você dizer para os seus filhos que você precisa se relacionar com pessoas íntegras, honestas, e você se relaciona com pessoas justamente o contrário de tudo isso. Tem que partir de nós, pais. E aí, nós precisamos olhar se nós damos valor de fato a habilidades, aos cuidados, ao autocontrole, sabe, a produtividade, a vocação, ao chamado. Sabe, se nós zelamos pelo chamado e valorizamos esse chamado, se nós olhamos para os laços familiares e valorizamos esses laços familiares. Então, gente, comece a olhar, e tudo parte de um princípio, deste princípio do diálogo. Se vocês estão em falta, não é tarde. Comece hoje, arregace as mangas, vamos lá. Humildade. Arrependam-se. Olhem para vocês e diga, realmente está faltando diálogo entre nós como casal, entre nós como família. Está faltando diálogo, nós não dialogamos com os nossos filhos. Pai, você sabe quem é o amigo, a amiga dos seus filhos? Será que o teu filho vive enfornado dentro de um quarto, conversando num computador, num notebook, num celular? Com quem, pais? Com quem?
Tem muitos filhos que estão dentro do quarto, mas eles estão gritando por socorro. Por socorro. Porque os pais não sabem ser pais. Eles desaprenderam. Eles querem botar esta responsabilidade nas costas de professores. Olha, o professor, a professora, ela tem que ensinar português, matemática, ciências, história. Quem tem que educar os nossos filhos somos nós, pais. Somos nós. Então não pega o teu filho e não joga nas costas de um professor como se eles tivessem a obrigação de educar o teu filho. O teu filho tem que ir para a sala de aula educado, respeitando o professor, a hierarquia existente. Ele respeita você como mãe? Ele respeita você como pai? Você tem ensinado os seus filhos? Porque é justamente assim. O princípio da hierarquia, ele começa dentro de casa. Quando nós ensinamos os nossos filhos a nos respeitar, a respeitar os tios, a respeitar os avós, eles estão sendo ensinados sobre isso? Ou eles chamam palavrões com você? E aí, pai? E aí, mãe? Vamos tirar a máscara? Vamos tirar a maquiagem? Vamos lá? Vamos! É bonitinho quando a gente vai para a igreja, todo mundo arrumadinho. Mas eu sei que tá todo mundo engomadinho. Eu sei que ali tem problemas. Tem problemas. Então faça o seguinte: dispa-se diante do Senhor. Dispa-se. É isso que Ele quer. Que você fica nu diante dEle. Nu. Quando Adão e Eva pecaram, foi quando se deram conta de que estavam nus. Deus quer que você esteja nu, sabe? Seja franco. O que adianta você não ser franco com Ele e Ele está vendo tudo que você está fazendo? Confessa teus pecados ao Senhor. Quer ser curado? Quer uma família curada? Confessa os teus pecados ao Senhor. Se arrepende dos teus pecados. E aí, quando você confessar os seus pecados, quando você confessar os pecados dos seus pais, das suas gerações, quando você pedir perdão por esses pecados, você estará rompendo. E Deus permitirá que você escreva uma nova história e que a tua geração tenha uma nova história. Paz, é bom cantar, é bom louvar na igreja, é bom, é maravilhoso, eu amo louvar, eu pulo, eu amo fazer tudo aquilo, pais. Eu amo. Mas o meu coração, é o meu coração que precisa antes estar pulando. É o meu coração que precisa estar limpo diante do Senhor. Não adianta eu botar frases bonitas, frases de efeito. Não adianta essas coisas. Deus, é Ele que está vendo tudo. Então, pais, quem você é o que o seu filho se tornará. Os seus pecados, os seus filhos sofrerão as consequências. Arrependa-se. Rompa com isso.
rompa, para que a sua geração possa realmente ser feliz. Você está tendo a oportunidade para tudo isso. Deus está dando a oportunidade. Esses tempos sombrios não são à toa. Esses tempos sombrios, é muito fácil a família, quantas pessoas abrem a boca, né? Muitas pessoas abrem a boca e dizem, eu tenho uma família abençoada, minha família é abençoada, é abençoada, é abençoada, é abençoada. Mas olha, é bom a gente admitir que ela não é tão abençoada assim não, viu? É bom a gente admitir as podridões, porque a gente só é curado. A gente só é curado quando nós admitimos as nossas podridões. Nós só libertamos as nossas gerações quando nós admitimos as nossas podridões. Abraão pecou, mentiu. Isaac nem era nascido. Sabe o que aconteceu? Isaac cometeu o mesmo pecado. Isaac mentiu. A mesma mentira que o pai dele cometeu, Isaac cometeu. Então, pais, se existe pecados geracionais, existe sim, tá? E o inimigo ama quando você não acredita, porque ele pode pintar e bordar. Assim como nós herdamos geneticamente traços, eu sou a cópia do meu pai. Assim como nós herdamos traços, nós herdamos doenças, nós herdamos tantas coisas, nós herdamos até cacuetes, nós herdamos até a forma de falar. Dizem que minhas filhas falam igual a mim. E é mesmo. Dizem que elas têm o mesmo jeito, o mesmo jeito que eu. E eu acredito que é verdade. O povo diz isso mesmo. Olha, elas falam igualzinho a senhora, igualzinho a senhora. Eu acredito mesmo. Né? Porque herdamos, é genética. Assim como nós herdamos geneticamente, nós herdamos também espiritualmente. E herdamos também espiritualmente nas gerações. Nós herdamos também. Então, pais, o que eu quero hoje, advertir vocês, aconselhar vocês, olhe para os seus filhos, criem raízes, se aprofunde nessas raízes, olhe para essas raízes, olhe, vamos criar raízes profundas. E nessas raízes profundas, aquilo que não estiver prestando, arranca, pai. Arranca. Puxa, pai. Muda. Está em tuas mãos. Nós mudarmos para que os nossos filhos, eles não sofram emocionalmente, psicologicamente, eles não herdem maldições hereditárias, para que os nossos filhos não venham herdar tanta tristeza, tanta angústia, tantas mágoas, tanta depressão, tantas, sabe? Paz está em nossas mãos. Aquilo que você puder hoje, aquilo que você cometeu com seu filho, aquilo que você magoou na alma do seu filho, peça perdão a ele. Peça perdão primeiro ao Senhor
e depois vá ao seu filho e peça perdão. E aquilo que os seus pais fizeram, que os seus avós fizeram, contrário a tudo que Deus quer, a tudo que Deus aprova, peça perdão ao Senhor e renuncie e mude a sua história. Mude a história dos seus filhos. Crie raízes profundas, mas raízes que produza vida. Vida na presença de Deus, com intimidade e na dependência do Senhor. Então vamos lá, pais. Arregaça as mangas. Os tempos estão sombrios, mas olha, não é o inimigo que vai vencer essa guerra, não, essa batalha, não, de forma alguma. É o nosso Deus. Sim, nós nos posicionando como verdadeiros soldados de Cristo e nos colocando a Jesus como centro da nossa vida. Não esqueça, dialogue com o seu filho, toque o coração, toque a alma, escute o seu filho. É diálogo, pai. Diálogo não é cacete, não. Diálogo não é você espancar. Diálogo não é só você falar. Diálogo não é unilateral, é bilateral. Você fala, ele escuta. Depois que você falar, aí ele vai falar e você vai escutar, sem o criticar. Você vai observar, você vai dar a orientação necessária, sem ameaças, sem jogo de ameaças, mas conversando com eles com amor e firmeza. Amor e firmeza. É assim que o nosso Deus nos trata, com amor e firmeza. Amém? Eu fico hoje por aqui, mas logo, logo eu estou de volta. Qualquer momento. Daqui a pouquinho eu entro em atendimento. Mas foi um prazer muito grande estar com vocês. Compartilhe essa live. Compartilhe aí com os pais. Compartilhe. Vamos espalhar sementes. Vamos multiplicar. Vamos, porque Satanás está solto. O portal foi aberto. E os demônios estão aí, olha, querendo sangue, sedentos de sangue. E nós, como povo de Deus, temos de estar de pé, lutando e repreendendo todos esses demônios, mandando eles irem para onde Cristo quer que eles vá. Pela autoridade do sangue do Cordeiro, pela autoridade do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Um beijo bem grande no coração de todos vocês. Protejam a família de vocês e criem raízes profundas com os filhos de vocês, na família de vocês. Raízes de intimidade e dependência com Deus. Amém? Beijo. Boa noite a todos. E muito obrigada por estar aqui até agora.